Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Na Londres atual, um vírus se espalha e transforma as pessoas em verdadeiros monstros. 28 dias depois, um homem acorda e se depara com a sua cidade completamente destruída e muito perigosa. Essa é a premissa de Extermínio e hoje nós vamos analisar o enredo, trazer algumas curiosidades e dar a nossa opinião sobre esse clássico moderno e, claro, a sua continuação também. Então apague as luzes do seu quarto e tome muito cuidado, porque na saga Extermínio os zumbis correm muito rápido. E você tem menos de 28 segundos para apertar um like agora mesmo. Nas décadas de 60 e 70, George Romero meio que criou e estabeleceu muito bem o subgênero de zumbis no terror. E a gente já viu muito isso aqui na saga do canal Piuí. Mostrou como ele foi inovador em criar esse sistema de como seria uma infestação zumbi, as pessoas se protegendo, depois de um tempo as pessoas seriam problemas para outras pessoas e como isso ia mexer na cabeça de todos. Mas apesar de ser muito icônica, a trilogia dos mortos-vivos do George Romero não foi exatamente um fenômeno mainstream que tomou conta do mundo como outros filmes de terror da sua época fizeram. Não é à toa que algum tempo depois os zumbis começaram a desaparecer da cultura pop. Até que em 1996 o lendário game Resident Evil trouxe uma popularidade aos zumbis que sinceramente eles nunca haviam alcançado. E foi justamente jogando Resident Evil que o roteirista Alex Garland lembrou-se de como ele gostava dos filmes do Romero e de como fazia tempo que ele não via filme de zumbi no cinema. Então esse cidadão se reuniu com seu amigo o diretor Danny Boyle e os dois criaram uma obra que influenciaria todo mundo que viria depois dela. Extermínio, ou 28 dias depois, foi lançado em 2002 com o roteiro de Alex Garland, de Ex Machina e direção de Danny Boyle, que já dirigiu grandes filmes como Quem Quer Ser um Milionário, 127 Horas e Trainspotting. Trainspotting? Right. No enredo desse filme, um grupo invade um laboratório na Inglaterra. Esse grupo é de ativistas que protegem os animais. E eles fazem isso porque nesse laboratório eles estão utilizando chimpanzés para testar drogas, para testar remédios e tal. Só que daí eles começam a quebrar tudo, querem libertar os animais e um médico alerta, fala: não solta esse bicho aqui, ele tá com um tipo de raiva muito estranho, ele tá com algum problema, não solta esse bicho. Mas os ativistas não estão nem aí e deixam o macacão escapar. Olha o macaco! Nesse momento eles liberam um chimpanzé que estava portando uma variante do vírus da raiva. Esse chimpanzé ataca um dos ativistas, que rapidamente se transforma em um ser sedento por sangue, com os olhos vermelhos e uma vontade de correr absurda. 28 dias depois, que é o nome original do filme, muito melhor do que Extermínio, o entregador Jim acorda em um hospital depois de ter sofrido um coma. Ele passou por um acidente de carro, foi internado e não viu o que aconteceu. Tudo que ele sabe agora é que o hospital está vazio e a cidade de Londres está completamente devastada. E ele tá pelado, com a piçota de fora. Um pinto. E o Danny Boyle consegue imprimir muito bem o início desse filme aqui, porque o personagem principal tá completamente isolado nessa Londres que tá devastada, porque não tem ninguém lá e tá tudo destruído. Então a gente vai passando ali por vários pontos turísticos que a gente já conhece, só que não tem ninguém. E a gente pensa, cara, como é que fizeram pra gravar esse negócio? How do they do that? Esse filme faz a gente se sentir pequeno nesse início, porque o Danny Boyle grava essas imagens muito abertas e, como o Miguel falou, a gente fica se perguntando, cara, como isso foi possível, né? Porque de fato eles precisaram esvaziar Londres, eles contaram com a ajuda da polícia, as gravações eram sempre feitas ali na primeira hora da manhã, porque, cara, é difícil parar uma metrópole que nem Londres, entendeu? Mas eles conseguiram aqui, geraram revolta na população local e esse foi um dos principais motivos para Extermínio ter outra característica muito marcante dele, que é essa imagem que parece realmente que o filme foi gravado com uma batata e uma cenoura. Que coisa horrorosa!
E segundo o diretor de fotografia Anthony Dodd Mantle, isso foi feito porque o pessoal queria poder movimentar as câmeras de um lugar para o outro. Ele não tinha muito tempo para gravar essas cenas na Londres vazia, então ele tinha que correr, tinha que levar a câmera de um lado para o outro o tempo inteiro. E ficaria difícil porque essas câmeras de cinema, elas são enormes. É gigantesco poder gravar esse enrolo e tudo mais. E essas câmeras portáteis que tinham na época eram muito mais simples. O problema, meu amigo, é porque vendo hoje em dia o filme, tá muito ruim essa imagem. E não tá tipo hack, que é uma decisão criativa, a câmera ficar balançando e tal. A gente percebe que é uma gravação de uma jornalista, mas a imagem, ainda assim, ela tá boa, entendeu? Por mais que ela seja tremida. Aqui só tá ruim mesmo, né? Eu sou pobre! Eu sou feia! Foi uma solução para poder fazer todas as gravações que eles queriam sem precisar abrir mão de nada, até porque se gravassem de outra maneira seria muito mais caro e eles de fato precisariam tirar alguns momentos que o Danny Boyle ou o Anthony Dodd acreditavam que eram importantes, mas fato é que esse filme foi gravado com câmeras que, assim, sem detalhes técnicos e a grosso modo, elas conseguiam gravar numa resolução de 480p, entendeu? Então o que acontece hoje? Você bota o filme numa TV gigante e ele fica horrível. I light up, I pour myself a cognac, and I watch. Que merda, hein? E isso não estraga a experiência. Tem muita gente que até gosta desse aspecto dentro do filme. Eu não acho que ele chega a atrapalhar muito, mas com certeza ele é uma barreira de entrada para quem ainda não assistiu Extermínio. Meu filho quer assistir Extermínio? Não quero não. Jim sai do hospital, vai passando pelas ruas, vai tentando entender o que acontece, encontra corpos pelo chão, e você deve estar olhando essa cena e falando assim, pera aí, mas eu já vi isso em algum lugar. Esse filme copiou The Walking Dead? Não, meu amigo, na verdade foi The Walking Dead que se baseou bastante nesse filme, até porque o quadrinho do The Walking Dead é de 2003, um ano após esse filme aqui. Então fica claro que o Robert Kirkman realmente se inspirou nesse início, né? E o Danny Boyle já deu algumas declarações ao longo dos anos, quando ele foi perguntado, pô, não vai ter continuação para esses filmes, vocês não vão voltar para a saga Extermínio? E ele falou, cara, nós temos uma excelente ideia, mas eu não posso falar aqui, senão vai aparecer em The Walking Dead logo mais. Então ele sabe que, assim, de alguma maneira esse pessoal tá se inspirando, entendeu? Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? O Jim vai rodando por Londres até entrar numa catedral, onde ele encontra algumas pessoas meio esquisitas e um padre que de repente o ataca brutalmente, e é impressionante como os zumbis correm nesse filme, tá? O Jim tem que ter muita perna pra fugir dessa galera. Foda-se! E quando parece que tá tudo perdido, ele é salvo pelo Mark e pela Selina, dois sobreviventes que acabam ali queimando e matando os zumbis, e explicam pra ele como esse surto tomou conta de Londres muito rapidamente, como todo mundo perdeu suas famílias, como realmente o mundo que ele conhecia de 28 dias atrás já não existe mais. There's no government, no police, no army, no TV, no radio, no electricity. Mas ele comenta, eu quero encontrar meus pais. E eles falam, cara, deixa isso pra lá, os teus pais com certeza já morreram, então não adianta que você vai encontrar só corpos lá. Só que ele insiste, eles vão até a casa dos pais e lá ele encontra os seus pais mortos. E esse momento é bem legal do filme, porque ele tem uma cartinha dos pais dele falando ali que ele estava dormindo e tudo mais. E eles falam que agora eles vão dormir junto com ele. E eles também botam ali um detalhezinho no texto de que eles torcem para que o seu filho nunca mais acorde. Porque entre acordar naquele mundo e ficar no coma, era melhor ele ter ficado no hospital. E como o Léo falou, aqui os zumbis correm. E eles não correm pouco não, meu amigo. Isso aqui é o zumbi maratonista, o zumbi que dispara e você não consegue fazer nada. Para muitas pessoas, esse conceito de zumbi que corre não é bacana, porque meio que tá estragando o conceito original do zumbi lento, se arrastando. Mas para efeito de tensão nesse filme, de suspense, é muito melhor que o zumbi corra, né? Porque isso cria cenas realmente assustadoras. Tem uma cena de uma janela que eu levei um cagaço vendo esse filme, que meu Deus do céu. E assim, a gente vai falar zumbi, tá? Pode ser que você prefira o termo infectado, mas não é zumbi, é o vírus da raiva. Cara, tudo a mesma coisa. Dane-se. Foda-se.
Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Eles saem daquela casa ali e logo o Mark é atacado. E a Selena não pensa duas vezes, pega um machete e mata ele rapidão com muita violência. E isso acontece porque nesse mundo aqui a transmissão não demora que nem em The Walking Dead, por exemplo, ou até Resident Evil. Aqui, se você tem contato com o sangue do infectado, você se infecta rapidão. É questão de 10, 20 segundos. Porra! O Jim fica meio assustado, mas ele começa a entender onde ele está vivendo e ele e a Selena saem dali sem saber para onde estão indo, eles só querem sobreviver. E é nesse momento que, andando por Londres, eles veem um prédio com algumas luzes, como se alguém lá dentro avisasse: aqui tem vida. Os dois vão até lá e conhecem o Frank e a sua filha, a Hannah. Eles estão vivendo ali de boas, mas os recursos estão ficando escassos e o Frank sabe que eles não vão sobreviver muito tempo. Então ele convida a Selena e o Jim para irem até uma suposta base militar onde existiria vida e segurança. Ele sempre ouve algumas transmissões no rádio chamando pessoas para irem para lá. Então esse grupo todo vai ali no táxi do Frank e inicia uma jornada em busca de algum tempo de paz, né? E nessa jornada, obviamente, eles criam alguns laços e tem alguns momentos bem felizes, inclusive. É bacana como esse filme aqui estabelece muito bem esse sistema de como é que é o apocalipse zumbi, como as pessoas se encontram e como elas vão se conhecendo. Então tem aquela cena do mercado, que eles estão brincando, se divertindo, que depois Zumbilândia foi se inspirar, por exemplo, sabe? Então esse filme aqui, ele seta várias coisas que filmes no futuro foram utilizar. E ele consegue trabalhar muito bem esse lado humano dos personagens, porque realmente eles vão se aproximando de uma maneira natural, essa coisa nunca fica muito forçada, e é bem interessante mencionar que essas cenas em que eles estão felizes foram gravadas um dia, na verdade poucas horas depois do ataque do 11 de setembro. Então todos os envolvidos na produção dizem que os atores mandaram muito bem, porque o clima nos bastidores era de enterro e tristeza. E quando as câmeras começavam a rodar, os atores realmente se transformavam e conseguiam transmitir essa leveza no ar, sabe? E depois dessa aproximação, o grupo acaba chegando no local determinado onde teriam esses militares. Só que quando o Frank chega lá, ele percebe que, pera, cadê os caras? Então essa mensagem era falsa. Ele fica frustrado e ele percebe que tem um corvo lá em cima que está se alimentando de um cadáver. Ele fica irritado com o corvo, tenta espantar ele, sei lá por quê, porque estava bravo, e esse corvo acaba deixando cair um pingo de sangue no olho do Frank. E ele se transforma em questão de poucos segundos. Aí os militares aparecem, metralham o Frank e levam os sobreviventes para tal base militar. E eu vou dizer uma coisa, esse daqui é o momento mais emocionante do filme, porque por incrível que pareça, a gente conseguiu em pouco tempo se afeiçoar ali ao Frank, ele tem a filha dele, sabe? Ele virou meio que o pai do grupo. Os sobreviventes são levados até uma mansão e eles percebem agora que os militares estão ali e fizeram aquele lugar tipo um QG. E esse QG é comandado pelo Henry, que é um militar, estabeleceu muito bem o local, tem água quente, tem alimento, eles estão esperando algumas ordens do Estado-Maior, só que meio que eles estão isolados ali, protegendo aquele local. E tudo parece bem, até que eles percebem que não tá nada bem. Isso porque é questão de tempo para os militares começarem a agir de uma maneira meio escrota, para o Jim descobrir que o Henry é um cara estranho, que guarda um militar infectado no jardim, numa coleira, mantém o cara aprisionado ali, para saber quanto tempo ele vai levar para morrer. Uma parada até meio desumana, né? Tudo bem que talvez ele não seja mais tão humano, mas é estranho. Cheiro de merda. Tá cheiro de merda? É. E claro, pior de tudo, o Jim descobre que aquela transmissão de rádio era na verdade uma isca para atrair mulheres que seriam utilizadas para repovoar Londres. Ou seja, o Major Henry está arrecadando escrava sexual. Puta que pariu, que filha da puta. Jim então tenta escapar junto com a Selena e a Hannah, só que eles são capturados. A Selena e a Hannah são levados até os aposentos do Major para tomar banho e se trocar para poder servir ele, se é que você me entende, e o Jim é levado até um mato para ser sacrificado. Ele junto com o outro militar que se compadeceu, ele quis ajudar o Jim. Então eles vão lá dar um cabo desse militar e na hora que vão matar o Jim, ele sai correndo.
O Jim retorna até a mansão e liberta o infectado que estava no jardim. E liberta o espírito Rambo dentro de si também, né? Também ele começa a dar tiro e nesse momento, enquanto esse infectado vai fazendo fila de vítima lá dentro e transformando todo mundo em criaturas sedentas de sangue, o Jim vai indo por cima do telhado e tudo mais, consegue entrar na mansão, matar o militar que estava fazendo a Celina de refém e ali eles dois dão até um beijão e tal. É, um beijão com sangue, meio nojento. Um beijão meio nojento. Por que você tá sem tomar banho, gatinha? Vai! Não é à toa que aparece a Hannah e ela bate no Jim achando que ele era realmente um infectado e eu sempre penso que o final desse filme seria muito impactante se essa garota tivesse matado o Jim aqui. Mas não é isso que acontece e o trio consegue chegar até o lado de fora, até o táxi do Frank. E quando eles entram para ir embora, quem tá lá dentro se escondendo? Major Henry, que dá um tiro no Jim. A Hannah então dá um jeito de um infectado capturar o Major e o trio escapa da mansão. Dá uma tela preta e a gente imagina que o Jim morreu. Só que daí vem um lettering falando 28 dias depois e o Jim acorda numa casa do campo. Ele tá sendo cuidado, tá se recuperando e tá lá junto com a Celina e com a Hannah. E tá tudo certo. Até que eles percebem que tá passando um avião no céu, saem correndo para colocar lá uma espécie de faixa avisando que eles estão vivos ali. O avião passa e eles acreditam que eles foram vistos e agora vão poder sair daquele inferno. E esse filme aqui tem 3 finais alternativos bem menos otimistas. Num deles, o único que foi gravado, o Jim acaba logo depois de ser baleado, o pessoal sai de lá, leva ele para o hospital e ele morre com as personagens femininas saindo armadas para encarar Londres. Esse foi o único dos finais que realmente foi gravado e era o final original, o final que o Danny Boyle mais gosta. Porque ele realmente comenta que o início do Jim era no hospital, o fim era no hospital e o tom não era para ser tão otimista como foi. Mas o final não foi muito bem aceito em sessões de teste, então eles fizeram essa opção um pouco mais alegre. E também tem outros finais que não foram gravados, então dane-se. Você pode ficar assistindo storyboard aí no YouTube que tem eles. Não quero não! Extermínio custou 8 milhões e faturou 80. Esses 8 milhões, acredito eu, que foram usados para esvaziar Londres, né? Porque de fato esse aqui é um filme bem barato e ele tem esse aspecto meio cru, assim, não tem grandes cenas além das cenas que a gente vê em Londres, né? Mas o que ele tem de grande é o roteiro. Eu adoro a história desse filme, o jeito que ela é estabelecida. Ele acordando nesse mundo novo, entendendo como é que funciona, se adaptando, tendo momentos bons com aquele grupo que ele se encontra, tendo essa transformação do personagem que não se protegia tanto, ele aprendendo a se proteger. Então esse filme aqui tem um roteiro que eu acho muito redondinho e ele serviu de base para tudo que você conhece de zumbi hoje em dia. Claro, ele usou muita coisa do Romero também, ele não criou tudo, obviamente, ele adaptou muitas coisas, mas fica claro que The Walking Dead se inspirou aqui bastante, né? Bye. E não só The Walking Dead, mas também Madrugada dos Mortos, Zumbilândia, Todo Mundo Quase Morto. Cara, todos os filmes de zumbi que vieram depois de Extermínio tem alguma coisa desse filme aqui. Porque como o Miguel falou, é uma obra muito redondinha, consegue passar toda essa sensação que a gente espera de um filme de apocalipse zumbi, entendeu? Que é esse isolamento, é o medo aqui materializado nesses zumbis que correm enlouquecidamente e que são verdadeiramente assustadores. Tudo isso com a direção do Danny Boyle, que realmente consegue fazer o zumbi correr, os cidadãos matarem os zumbis e não ter 1 bilhão de cortes e confusão. É uma direção muito boa que funciona, traz o lado humano dos personagens. É um filmaço. Eu fico muito triste por esse filme ter sido gravado com TechPix, porque pra mim isso impede ele de ser mais popular hoje. E se alguém acaba assistindo ele hoje em dia, pode até pensar, puxa, mas eu já vi isso em The Walking Dead, eu já vi isso em Todo Mundo Quase Morto, eu já vi essa cena do mercado, eu já vi a Cidade Vazia, eu já vi os... Tu já viu isso em todo lugar, mas entenda que esse filme aqui estabeleceu muitas dessas coisas, só que ele não é tão popular quanto ele deveria ser. E na minha visão, a culpa é justamente dessa merda dessa imagem. A culpa é do Jurandir, vendeu essa câmera desgraçada TechPix no Brasil inteiro e conseguiu vender até pra Londres, mano. Que é isso? 0800 777 7000. Mesmo com uma imagem não tão boa, se você nunca assistiu Extermínio, tem que assistir, porque é um filmaço, fez sucesso e ganhou uma continuação. Dessa vez, Danny Boyle e Alex Garland ficaram só na parte de produção. E aí começou a vir aquele medinho, afinal de contas,
Como que vai ser a continuação de um filme tão bem recebido se os principais envolvidos não estão de volta? E foi aí que surgiu Extermínio 2, um filme que muitas pessoas consideram tão bom ou até melhor que o original. Tem muita gente que considera ele melhor porque a imagem é boa. Sim! Lançado em 2007 com direção de Juan Carlos Fernandillo, Extermínio 2 volta um tempinho depois do surto e mostra que nos arredores de Londres tem um casal vivendo de boa, o Dom e sua esposa Alice. Eles estão numa casa protegida e, ao que tudo indica, não vai ter treta nenhuma. Os caras estão suaves. E eu também estou tranquilo. No entanto, enquanto eles convivem ali com outras pessoas, um garoto bate a porta pedindo socorro. Ninguém dentro dessa casa quer ajudar esse menino, exceto a Alice. Então eles vão lá, tiram as madeiras da porta, deixam o moleque entrar. Ele fala que os pais dele foram infectados, que estão correndo atrás dele. E nesse momento, quando o pessoal olha por uma frestinha da janela, percebe que de fato tem uma manada de infectados chegando. O problema é que a Alice tem um coração bom e ela resolve ajudar o garoto no meio desse ataque. Só que daí o Dom pensa, meu Deus do céu, se eu ficar aqui eu vou morrer também. Então ele sai correndo que nem um louco tentando fugir desses infectados. E vou dizer uma coisa, o início desse filme é muito frenético, né? Muito frenético e muito memorável, todo mundo lembra dessa cena. Ela tem não só a violência dos infectados atacando todo mundo dentro da casa, mas também o peso dessa decisão do Dom de olhar para a mulher dele com o garoto e decidir que ele vai lutar pela própria vida e não pela vida dela. Então ele abandona a mulher lá, ele olha ela pela janela sendo puxada por um infectado e aí começa essa correria num campo aberto, uma porrada de zumbis. É uma cena muito icônica. 28 semanas depois, boa parte dos infectados já morreram. Isso porque eles morreram de fome e não tem como se alimentar, então eles vão perecendo. E o exército americano começa a ajudar a Inglaterra a se reconstruir. E aqui mostra que Andy e Tammy, que são os filhos daquele casal, Don e Alice, chegaram no país. Eles estavam fora, mas eles estão de volta. E aí eles são direcionados até um local onde a população está sendo mantida em segurança e tudo mais, e o zelador desse local é justamente o pai deles, o Dom, que conseguiu escapar da casa, pegou um barco e chegou nessa região. Ele agora cuida de tudo ali, ele vai lá, recepciona seus filhos, é um momento bem legal, até chegar a hora em que ele precisa explicar que esses dois jovens não têm mais mãe. E ali, obviamente, ele mete o migué e fala, cara, eu fiz tudo que eu pude para ajudar a mãe de vocês. Eu tentei dar a minha vida por ela. Mentiroso! Todos ficam tristes com essa situação. O Andy, que é o mais jovem, fica pensando assim, cara, eu vou esquecer o rosto da minha mãe, eu não vou lembrar como é que ela é. Então a Tammy resolve que vai levar eles até a antiga casa para encontrar fotos e ele não esquecer do rosto da mãe. Eu esqueci! E aí eles vão lá, começam a pegar umas coisas, é legal como o filme mostra que eles realmente têm familiaridade com aquele espaço, é uma casa que parece ser da família, tem uma certa verdade que o filme consegue transmitir ali, só que nesse rolê, além de encontrar fotos, o Andy encontra nada menos do que a sua mãe, que tá toda suja, moribunda, com uma bolsa de sangue no olho, mas tá viva, meio delirante, mas viva. E aí o filme mostra os militares chegando, porque o pessoal viu essas duas crianças saindo da zona segura, então eles vão até lá, capturam os dois e levam a Alice para ser estudada. A Alice é colocada em quarentena e a médica Scarlett começa a tentar entender o que aconteceu com ela, porque ela foi infectada, mas ela não demonstrou sintomas comuns, então eles entendem que ela é sintomática. Nesse momento a gente também vê o Dom chegando lá para falar com a esposa dele e pedir desculpas, falar, eu realmente tentei, eu vi de tudo, e aí eles se beijam, e nesse momento que eles se beijam, o Dom é infectado. E aí rola a cena mais brutal desse filme, porque rapidamente ele se transforma e quando ele se transforma, até fica uma sensação assim de, puxa, será que ele vai poupar a mulher, já que ela também é uma portadora do vírus? Mas não, ele perfura os dois olhos e mata a sua ex-mulher. E depois ele sai dali infectando geral.
O exército tenta controlar a situação, mas fica impossível. Então eles ligam lá o famoso alerta deu merda e falam o seguinte: mata geral, infectado ou não, tem que controlar essa praga. E aí a Scarlett, que é a médica que estava analisando a Alice, descobre que os 2 filhos dela estão ali pela cidade. E essas 2 crianças podem ter a cura ou a solução para algum tipo de vacina, porque a Alice era a primeira pessoa assintomática com esse vírus. Então a médica vai até lá, resgata os 2, decide que vai dar um jeito de tirar eles dessa confusão, só que no caminho o Andy se perde. E é aí que entra um outro personagem aqui, o Sargento Doyle, que tá lá como um sniper, matando infectados de um telhado e tudo mais, e ele vê o Andy perdido no meio dos infectados, começa a proteger o garoto com a arma, desce até o nível da rua e no fim das contas todas essas pessoas se unem em um grupo de sobreviventes que precisam sair dali porque a cidade vai ser bombardeada. A gente vai morrer! Ele até tenta escapar com o comandante Hamilton, lá o piloto do helicóptero, só que quando o cara percebe que tem 17 malandros junto com o amigo dele, ele fala: ó, meu amigão, eu vou embora, não tem como levar essa gente toda aí. Essa pica agora é do Aspira. E é exatamente isso que acontece. O exército americano bombardeia Londres para tentar conter essa infecção. Isso não pode sair da Inglaterra. Isso nunca havia saído da Inglaterra no filme anterior, foi algo local. A treta é que mesmo depois de tanta bomba, sempre tem um ou outro infectado que estava meio escondido aqui, ali. Então o exército sai pelas ruas jogando gás mortal para ter certeza que todo mundo vai morrer. E é aí que o Doyle percebe que eles vão acabar matando o Andy e a Tammy, que são uma possibilidade de cura disso tudo. Fudeu. Felizmente o pessoal encontra um carro ali na rua, entra nele, só que quando eles vão dar a partida, a bateria não é Moura. E aí o que acontece? O carro não liga, né? Nada funciona. E nesse momento acontece uma cena que é bem icônica nesse filme, que o Doyle se sacrifica para conseguir empurrar o carro e salvar aquela galera. Scarlett, Tammy e Andy escapam pelo subsolo de Londres, enxergando quase nada, apenas pela mira da arma ali que tá projetando aquela luz de visão noturna. E eles vão saindo dali até que eles são encontrados por ninguém mais, ninguém menos que o Dom. Isso mesmo, o pai voltou infectado, mais doido do que nunca e tenta matar todo mundo. E ele consegue matar a Scarlett e vai atacar o Andy. E a Tammy ali com aquela arma, tentando enxergar alguma coisa na completa escuridão, consegue matar o próprio pai. Mesmo assim, ele infecta o Andy. Só que esse garoto sofria da mesma condição que a mãe dele ali. Eles tinham ali heterocromia, né? Um olho de cada cor. E aí ambos criam uma espécie de bolsa de sangue no seu olho, mas não apresentam os sintomas do vírus. O garoto está infectado, mas ele continua consciente, ele continua relativamente bem, ou seja, ele sobrevive ao ataque. Milagre. E essas cenas aqui do metrô, elas também são bem memoráveis, assim, essa parada de ir pelo escuro e tudo mais, não é tão inovadora, a gente já tinha visto isso em outros filmes nessa época, mas funciona bem, a direção é boa do filme, ela só não consegue criar essas relações humanas como tinha o primeiro. Então aqui a médica Scarlett, quando ela morre, morreu a Scarlett. Quando o Doyle morre, morreu o Doyle. Ele não tem aquele momento um pouco mais humano, sabe? É muito mais o frenesi da fuga mesmo. E tá errado? Os dois escapam até o Wembley, onde eles tinham que ir, encontram o comandante Hamilton e eles são levados até a França. E 28 dias depois, mostra que a França foi tomada por uma infecção também, mostrando que talvez o garoto seja o responsável por ter trazido a merda para o país do baguete. Mas é um garoto de bosta, né? Oh, merda! Extermínio 2 custou 15 milhões e faturou 60. Ele foi bem avaliado na crítica, mas não foi aclamado, assim como o primeiro. Porque é bem o que acontece, na verdade, no filme. Ele é bem interessante, tem momentos muito bons, só que ele não é tão inovador e tão bem redondinho que nem é o primeiro filme. Na verdade, tem muita gente que gosta mais desse aqui do que do primeiro. Mas, na minha opinião, tem uma explicação para isso. A imagem! Cara, esse filme aqui, pra mim, ele é a prova de que se o original tivesse sido gravado
com uma câmera e não com uma batata inglesa, ele seria muito mais popular. Porque Extermínio 2 é um filme bom de terror, ele é legal, ele tem vários momentos icônicos, mas definitivamente o primeiro é melhor. Só que esse daqui é mais popular, as pessoas lembram muito mais das cenas desse filme, dele correndo, do Dory pegando fogo, da galera no metrô, isso tudo é muito icônico, sabe? O 28 Dias Depois, ou o Extermínio, como foi porcamente traduzido, ele é lembrado por aquela fotinho do nosso querido Peaky Blinder olhando pro nada. Essa daí é a foto clássica que as pessoas lembram do filme original, entendeu? Mas ele é um puta filmaço, eu fico triste por ele ter sido gravado com essa maldita dessa batata inglesa, porque esse outro filme aqui, que não é tão bom quanto ele, é muito popular. Mas mais uma vez, é um filme legal, é um bom filme de terror. Tá bom. Assim, 28 dias depois 28 semanas, poderia rolar um 28 meses depois, né? Desde que essa continuação foi lançada, o Danny Boyle é questionado sobre um novo filme. Afinal de contas, essa daqui é uma saga de 2 filmes bons, então todo mundo queria que ela se transformasse em uma trilogia. E ele já comentou várias vezes que daria pra fazer, o Alex Garland já falou que não daria porque os donos dos direitos dessa franquia não costumam se entender muito bem, só que recentemente o Danny Boyle disse que ele e o Alex Garland se reuniram e eles têm uma excelente ideia para uma continuação. Que eu vou dizer, tá? Tomara que aconteça, porque depois de tudo que aconteceu no mundo real, eu entendo que um terceiro filme de Extermínio viria assim, olha, ele cairia como nunca, seria ótimo. Tem que só ver se o Jurandir tem uma TechPix sobrando, né? Não, pelo amor de Deus, dessa vez alguém tem que barrar o uso das batatas e da TechPix para gravar o filme. Pelo amor de Deus, sem batata, sem TechPix. Usa uma câmera, a gente evoluiu, tá? A gente como sociedade evoluiu. Hoje o Piuí tem uma câmera boa. Se o Piuí tem a capacidade de ter uma imagem boa, vocês também conseguem, Danny Boy. E se não conseguir, liga pra gente. O Piuí está disposto a emprestar a sua câmera. Só tem uma. A gente só tem uma, entendeu? Mas mais vale uma dessa do que 10 daquelas que usaram pra fazer 28 dias depois. Mas o preço eu acho que uma dessa é mais cara que 10 daquela. Pode ser que sim. E tá à disposição, tá de graça, a gente não vai comprar nada. É só pegar e fazer o filme. Só bota nosso nome nos créditos. Emprestaram a câmera. Léo e Miguel Piauí. Bom, como eu não tenho terceiro filme ainda, temos que fazer um ranking apenas de 2 filmes, né? E é óbvio que o primeiro filme é melhor e na sequência vem um segundo. Aliás, tem um PeeWeeCast que a gente gravou tentando definir qual é o melhor filme de zumbi de todos os tempos. E Extermínio veio forte nessa disputa, tá? O link para você ouvir esse episódio vai estar aqui na descrição. Corre lá que ele realmente é excelente. Vai exterminar o seu tédio. 28 dias depois, você vai continuar se lembrando desse episódio. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Prefere 28 dias depois ou 28 semanas depois? Ou prefere Extermínio ou Extermínio 2, como foi chamada aqui. Bom, não esquece também de conferir os links que estão aqui na descrição. Tem o PeeWeeCast, tem nossas redes sociais, tem um monte de coisa ali para você dar uma olhadinha, entendeu? E faça isso agora, não espere 28 dias nem 28 semanas, porque até lá pode ser que todos nós tenhamos sido exterminados. Vai dar o cu.